pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? E a Fórmula 1 finalmente vai dar o pontapé inicial para a temporada 2019 neste domingo, 17 de março, lá na Austrália. Um palco tradicional de início de campeonato da Fórmula 1 em Melbourne, no Albert Park, no circuito do Albert Park. Por isso, o Grande Prêmio já prepara um guia 2019 com tudo que você precisa saber, você fã da Fórmula 1, precisa saber dessa temporada, desse campeonato que promete ser um dos mais competitivos, ao menos mais competitivo do que no ano passado. A gente vai trazer ao longo da semana textos esmiuçando o novo campeonato, o novo regulamento da Fórmula 1, a dupla Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, que novamente devem protagonizar a disputa pelo título mundial, os coadjuvantes, quem chega para incomodá-los, o pelotão intermediário e os novatos. E quem volta para a Fórmula 1 também tem seu espaço. E quem deixou a Fórmula 1 também. Bom, o que a gente pode dizer desse início de Fórmula 1? Primeira coisa, eu acompanhei os testes de pré-temporada lá em Barcelona, os 8 dias. Embora a gente saiba que os testes muitas vezes nos enganam sobre a hierarquia de forças, quem é melhor e tudo mais, há uma coisa que há algum tempo a gente já sabe. Mercedes e Ferrari continuam muito fortes. Ainda que a Mercedes não tenha sido tão rápida quanto a Ferrari, tenha chegado perto, levado mais tempo para apresentar a performance, ela vem forte para 2019, não se engane. E a Ferrari fez um carro muito bom também para novamente incomodar a poderosa Mercedes, que vem ganhando tudo desde que a Fórmula 1 mudou para esse regulamento de motor V6 híbrido. Então, novamente, vamos ter sim um duelo de gigantes entre as duas principais equipes do grid e elas lideradas por suas estrelas multicampeãs, Lewis Hamilton, atual campeão, pentacampeão agora, e Sebastian Vettel. E como é que eles chegam para esse ano? Bom, o inglês chega numa posição muito boa, de vantagem, de favoritismo. Por quê? Porque ele veio de um 2018 muito bom, uma temporada quase sem erros, uma temporada em que ele mostrou inteligência, se mostrou maduro, entendeu quando a equipe precisou dele, soube liderar essa equipe para que ela voltasse a comandar a Fórmula 1, teve performances muito boas, por exemplo, Singapura, GP da Itália, o próprio GP da Alemanha, venceu quando os rivais vacilaram, deu algumas lições para os rivais também, e aí foi coroado com esse 5º título mundial. Ele se aproxima cada vez mais dos números de Michael Schumacher, que hoje tem 7 títulos e é o recordista de vitórias, mas o Hamilton está muito perto também desses números, ele já é o recordista de pole positions na Fórmula 1, então assim, o inglês da Mercedes é realmente o grande nome da Fórmula 1 para esse 2019, cara, a ser batido por tudo que ele vem mostrando, não só no ano passado, mas também em 2017, em que ele soube tirar proveito no momento de fraqueza dos seus rivais e soube crescer também nos momentos certos. Então o Hamilton chega em 2019 nessa posição muito forte, chega a 2019 favorito de novo e vai encarar que tipo de Sebastian Vettel? Bom, o Vettel ainda traz o peso dos erros do ano passado, porque durante boa parte do campeonato a Ferrari teve sim o melhor carro, teve sim condições de sair dessa fila de títulos que ela já vem desde muito tempo, desde Kimi Raikkonen, no caso dos títulos entre pilotos, desde do Felipe Massa, quando ele ainda estava na equipe, ele disputou o título com o próprio Hamilton em termos de mundial de construtores, então ela está numa fila há muito tempo, e ano passado foi a primeira vez em muito tempo em que ela realmente esteve muito perto de conquistar o título, mas por conta dos erros do Vettel isso não aconteceu. Então ele traz esse peso para esse ano. Além de tudo, a Ferrari trocou seu companheiro de equipe, ele não tem mais Kimi Raikkonen, que era alguém que ele sabia lidar, alguém que não oferecia ameaça nem perigo, então ele tinha mais ou menos a equipe toda para ele. Agora tem o tal Charles Leclerc ali no lugar do Raikkonen. É um menino novo, é um menino que traz uma grande expectativa atrás de si por conta do que ele já mostrou ano passado na estreia pela Sauber, em que ele tirou muito proveito
da evolução que a Sauber apresentou, fora toda a performance que ele teve nas categorias de base. Então, isso nos faz pensar o seguinte, que as primeiras corridas para o Vettel serão fundamentais, serão muito decisivas para o que a gente vai ver durante o campeonato. Se o Leclerc andar atrás dele, tentando tirar pontos da Mercedes, fazendo o trabalho ali de segundo piloto, ok. Mas se o Charles Leclerc chegar andando mais rápido, tendo grandes performances, aí a coisa pode entornar. Então, o Vettel chega tentando apagar aquilo que aconteceu no ano passado e também lidar com esse novo menino que vem com fome de vitória dentro da Ferrari. Vamos ver como é que o Vettel lida com isso. A gente sabe que ele é muito instável, muitas vezes emocionalmente, isso que acaba comprometendo muitas vezes os seus campeonatos e tudo mais. Então, o que a gente espera é ver um Vettel um pouco mais maduro, um pouco mais cabeça fria, para tentar brigar até o fim desse ano com o Hamilton, a gente ter um começo de campeonato, aliás, a gente ter um campeonato todo como a primeira parte do campeonato do ano passado, quando a Ferrari começou a vencer, o Vettel também tendo performances muito boas, e aí a gente vê realmente um duelo de gigantes ao longo desse ano. Mercedes e Ferrari chegam, como eu disse, favoritas. A Ferrari apresentou um carro lá em Barcelona muito bom, muito consistente, um carro de um refinamento aerodinâmico interessante. A Ferrari acertou, parece ter acertado toda a mudança de regulamento com relação às asas, principalmente a asa dianteira. Ela não teve grandes problemas com isso, acumulou quilometragem, mostrou até confiabilidade, apesar de 2 probleminhas que eles tiveram na segunda semana. Um deles foi um acidente com o Vettel, mas por questões externas, e depois sim problemas com o carro do Leclerc. Mas a Ferrari é uma grande estrutura, tem um setor técnico enorme, então não tem nada que a gente não possa pensar que eles não possam superar isso. A Mercedes não, a Mercedes levou mais tempo de desenvolvimento porque ela apresentou um carro com um conceito totalmente diferente dentro desse novo regulamento aerodinâmico, então ela levou mais tempo para entender isso, mas como uma grande equipe ela já estava trabalhando num plano B, então na segunda semana de teste ela já trouxe um pacote atualizado, totalmente atualizado, novas asas, novo bico, defletores, uma série de partes novas para testar. Então a Mercedes andou rápido com isso, tradicionalmente ela desenvolve muito rápido os seus carros, então ela não ficou para trás, e aí no último dia o Hamilton conseguiu andar perto do tempo do Vettel com os mesmos pneus. Então, o que a gente tem aí? 2 grandes equipes que parecem muito parelhas, a tendência é ter um campeonato mais equilibrado entre elas. E quem corre por fora, assim? A Fórmula 1 está tão privilegiada nesse sentido de ter 2 multicampeões na disputa pelo título e também coadjuvantes de luxo. Por exemplo, Valtteri Bottas e o próprio Charles Leclerc. O Bottas ele entra em 2019 em um ano também decisivo para ele, porque ele tem mais um ano de contrato, mais esse ano de contrato com a opção para mais um. Só que a Mercedes tem lá na garagem um tal de Esteban Ocon, que é um francês jovem, muito rápido, já mostrou a que veio nas 2 temporadas que fez com a Force India, encarou de igual para igual o Sérgio Pérez, os dois levaram a Force India à 4ª posição no campeonato, então é um menino muito bom e que está fazendo uma sombra ali em cima do Valtteri Bottas, então o finlandês vai ter que andar muito nesse ano, e até essa posição de segundo piloto, essa posição mais submissa dele, terá que ser repensada para esse ano se ele quiser continuar na Mercedes. Do outro lado, o Leclerc, que chega com toda a expectativa, com todo o talento, e aí ele também tem uma decisão a tomar: brigar com o Vettel ou bancar o segundo piloto. Mesmo assim, é um coadjuvante interessante nessa briga. Atrás deles, a Red Bull. A Red Bull com Max Verstappen, menino de 21 anos só, mas parece que ele já está na Fórmula 1 há muitos anos, né? Ele deu uma entrevista lá em Barcelona ainda dizendo que ele se vê muito mais maduro, né, para esse ano, nessa 5ª temporada que ele vai começar na Fórmula 1,
Ele lidera a Red Bull vem agora nessa parceria com a Honda, uma parceria muito interessante que parece que começou muito bem. Lá em Barcelona a gente percebeu também uma satisfação nas declarações dos chefes, do próprio Verstappen, embora eles não tenham conseguido andar tudo o que eles gostariam, porque a equipe, né, o Pierre Gasly se envolveu em acidentes em 2 oportunidades, então isso reduziu o tempo de pista, mas de forma geral a equipe conseguiu acumular quilometragem, mostrou confiabilidade, mostrou velocidade. Então essa parceria Red Bull-Honda parece que começa muito bem e parece que a Red Bull tem tudo também para manter a sua posição de terceira força com esse Verstappen mais maduro e agressivo como sempre, um dos pilotos mais agressivos do grid, que vai para cima, que tenta ultrapassagem, que nunca desiste, e um cara que não sente tanta pressão quando acontecem coisas erradas, quando erra, quando comete erros e tudo mais. Ele não sente tanta pressão, ele consegue ser frio nesse sentido. Então, temos aí já um bom coadjuvante para essa briga Hamilton-Vettel. Quem mais que pode chegar nessa Red Bull ou até mesmo entrar na briga com ela? Renault e Alfa Romeo. As duas deram um grande passo à frente. A Renault melhorou muito o seu motor. É claro que nos testes lá em Barcelona a Renault começou de forma mais lenta, teve problemas com DRS, teve problemas de pneu, mas na segunda semana não, eles conseguiram resolver esses problemas e aí andaram bastante, tiveram até um programa técnico parecido com o da Mercedes, andando com os pneus mais duros, ritmo de corrida, para no final também simular classificação, e foram muito bem. Além disso, tem uma das duplas mais fortes do grid, Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg. É claro que o Ricciardo, por já ter vencido na Fórmula 1, por ter vindo com o status de estrela da Red Bull, lidera essa equipe, tem tudo realmente para colocar essa Renault em outro patamar. A Alfa Romeo, embora toda a estrutura ainda seja da equipe suíça, o dinheiro italiano fez muita diferença, trouxe o Raikkonen, o Kimi Raikkonen é o líder dessa equipe, eles andaram bastante também durante a pré-temporada, não tiveram problemas, não tiveram quebras, não tiveram falhas, acumularam quilometragem, mostraram confiabilidade, o carro tem a mesma linha aerodinâmica da Ferrari, então é um carro muito bom, carro de refinamento aerodinâmico, bem interessante esse carro da Alfa Romeo, e eu acredito que sim, a Alfa Romeo tem tudo para liderar essa Fórmula 1B, que a gente chama um grupo intermediário, e até com muita chance de alcançar essa Renault e Red Bull. Quem aparece mais atrás aí, falando um pouquinho mais do pelotão intermediário, a Toro Rosso. A Toro Rosso vem com uma dupla muito jovem, Daniel Kvyat e o Alex Albon. O Kvyat tendo uma raríssima terceira chance na Fórmula 1, mas ele chega à Fórmula 1 agora realmente bastante maduro, todos esses reveses que ele teve na carreira, o fato de ter trabalhado bastante com a Ferrari no ano passado, em termos de simulação e tudo mais, simulador, desculpa, fez muito bem para ele. Ele vem com mais experiência, com mais bagagem, isso deve ajudar bastante a Toro Rosso, que dá a chance também do Alex Albon chegar muito melhor. Eles fizeram uma pré-temporada consistente, com bastante quilômetros, mostrando confiabilidade. A Honda trabalhou com a Toro Rosso já no ano passado, quase como uma cobaia dessa parceria para esse ano, isso também deu frutos para a equipe. E eu acredito que realmente a Toro Rosso vai fazer uma temporada muito melhor em 2019. E quem chega bem perto da Toro Rosso ali, na mesma linha de fazer uma temporada melhor, é a McLaren. A McLaren mudou a dupla de pilotos, saiu Fernando Alonso e Stefan Van Dorn, e entrou Carlos Sainz e o novato Lando Norris, vindo, assim como o Alex Albon, vindo nessa leva de bons pilotos da Fórmula 2 cumprindo então a sua missão de categoria de acesso. O Lando Norris com toda a expectativa de ser um novo Lewis Hamilton para a Inglaterra, porque ele foi muito bem também nas categorias de base, embora não tenha conquistado o título da Fórmula 2, também vem com uma boa expectativa, fazendo a dupla aí com o Carlos Sainz. Mas o importante é que a McLaren
trabalhou bastante nesse carro novo. O carro novo realmente parece ter nascido muito melhor do que o do ano passado. A parceria com a Renault parece agora mais homogênea, então você tem um conjunto mais forte, comandado por um Gil de Ferran presente sempre, trabalhando com esses pilotos, trabalhando no relacionamento e na comunicação interna dessa equipe, que parece que era a grande falha que eles estavam enfrentando. Além disso, a McLaren se reforçou, trazendo o Andrea Seidel, que é um cara que trabalhou e que liderou o projeto da Porsche lá no Mundial de Endurance, mais o James Key, que era o diretor técnico justamente da Toro Rosso. Então a McLaren se reforçando, reforçando bastante a parte técnica para voltar a crescer na Fórmula 1 e quem sabe dar um salto maior de qualidade para brigar mais perto de Alfa Romeo e da própria Renault. As decepções desse grupo intermediário: Haas, Racing Point e principalmente a Williams. A Haas teve muitos problemas técnicos durante a pré-temporada. O carro é bom, ele segue a mesma linha de Alfa Romeo e Ferrari, porque são todas parceiras da equipe italiana, usam o mesmo túnel de vento, então assim, elas têm uma tendência de ter as mesmas linhas aerodinâmicas, mas o carro é muito problemático, muitas falhas durante os 8 dias, os caras não conseguiram andar o quanto eles gostariam, embora a Haas seja uma junto com a Mercedes, né, as duas que mantiveram seus pilotos para a temporada de 2019, os mesmos pilotos do ano passado, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, mas tem agora o Pietro Fittipaldi ali como reserva. Ele deve andar em alguns treinos livres nesse ano, ele andou durante a pré-temporada, o que é bastante interessante, porque as equipes não costumam colocar os seus pilotos reservas nesse tipo de situação, mas ele acabou andando. Mas a Haas parece que ainda precisa de um passo adiante, muito diferente do ano passado, quando ela começou muito forte o campeonato, né? Mas também trabalhando aí com preocupações com a confiabilidade. A Racing Point tem o mérito de ter mantido a mesma estrutura técnica da Force India, isso é um aspecto importante para esse ano, porque toda a evolução da Force India também se deve a esse grupo de engenheiros muito competentes. Não são nomes badalados, mas são muito competentes. E aí está na mão de Sérgio Pérez e Lance Stroll. Na verdade, ela depende muito da experiência do Pérez, já que o Lance Stroll vai para a sua terceira temporada ainda, passou 2 temporadas bem complicadas na Williams. Vamos ver como é que se dá essa evolução do Stroll, que andou bastante na pré-temporada. Só que a Racing Point teve problema com as peças, né? Ela teve muito problema com peças, a falta, né, de peças sobressalentes, então limitou um pouco o trabalho deles na pré-temporada. E aí a Williams, que vive um pesadelo, né, um projeto atrasado, o carro só chegou no 3º dia da pré-temporada, existe uma tensão entre a chefia, tanto que o diretor técnico, o Padlow, pediu licença temporária por questões pessoais e tudo mais, então ele nem vai para a Austrália, quer dizer, a Williams está num problema nesse início de campeonato, já veio de uma temporada problemática em 2018 e parece que segue nesse ano, apesar da volta do Robert Kubica, que é um cara que traria maior visibilidade para a equipe se a equipe tivesse feito um carro minimamente decente. Ele traz muita gente com ele trouxe até dinheiro para a equipe, tem uma grande torcida, muitos jornalistas poloneses na sala de imprensa, então tem atraído muita atenção, mas com esse carro tá realmente complicado. Eu lembro que no último dia de testes ele tava pistolaço com o carro, desceu a lenha na equipe, no carro, disse que não deu para aprender nada. Então é nesse clima que a Williams chega para 2019. E falando nas equipes, uma coisa interessante da Fórmula 1 para 2019 é o grid rejuvenescido. Né? Muita gente deixou a Fórmula 1 como Fernando Alonso, ainda que ele tenha uma sombrinha ali ainda sobre a McLaren, vai testar o carro e tudo mais, mas é uma perda para o campeonato. Ainda assim, é interessante ver esse grid, porque esse grid vem muito jovem e trouxe muita gente da Fórmula 2, por exemplo. George Russell, campeão da Fórmula 2, vai correr nessa Williams problemática nesse ano, que também não é um cenário ideal para ele, mas é importante estar na Fórmula 1. Alex Albon, da Toro Rosso,
O Lando Norris também ajudou a cair um pouco a média de idade da Fórmula 1. Você tem o Leclerc, todos eles na casa aí de 20, 21, 22 anos. Max Verstappen, como a gente já falou. Todos esses meninos muito jovens, o próprio Carlos Sainz, gente muito jovem nesse grid e gente de qualidade, principalmente, o que é sempre importante para a Fórmula 1, para tentar apagar um pouco essa coisa de grid com pilotos pagantes. E por fim, o regulamento. A Fórmula 1 mudou o regulamento para 2019, pensando em tornar as corridas mais competitivas. Em outras palavras, todas as mudanças mais notáveis, que a gente pode dizer que é da parte aerodinâmica, vem por conta das ultrapassagens. Na verdade, a Fórmula 1 prioriza mais ação de pista, não é só o DRS, mas sim provocar ultrapassagens de forma mais simples. E como é que eles pensaram nisso? Mudando toda a parte aerodinâmica, né? Então, assim, para esse ano a gente percebe, por exemplo, que as asas dianteiras, traseiras ficaram mais largas, ficaram mais altas, reduziu também o número de aletas e defletores do lado. Quer dizer, o que os engenheiros pensaram era, qual era o problema da ultrapassagem? Quando um carro segue o outro, a alta turbulência, tem que tirar isso e manter a aderência frontal. Por isso as mudanças em termos aerodinâmicos. Durante a pré-temporada, os pilotos foram um pouco reticentes quanto à eficácia dessas mudanças. Vamos ver o que acontece em corrida realmente. A Fórmula 1 vem com uma nova forma de identificar seus pneus também, basicamente branco, amarelo e vermelho, C1, C2, C3, C4 e C5. Acabou aquele arco-íris da Pirelli e agora ela reduziu essas três cores. O branco são os pneus mais duros, o amarelo o macio e os vermelhos os pneus mais macios, né, da gama. Mas eles ainda vão, a gente vai ver pneus diferentes nas diferentes pistas. Por exemplo, em Mônaco, certamente a Pirelli vai levar os pneus bem macios, aqueles bem grudentos, e em pistas em que a temperatura é mais fria, os pneus mais duros. Então essa diferença de composição a gente ainda vai ver, mas com uma identificação de cores com menos cores, né? Uma identificação mais simples. Na verdade, toda a mudança do regulamento foi para tornar as regras mais simples, para os fãs, na verdade, encararem essa Fórmula 1, entenderem de cara o que está acontecendo. Tem luva biométrica, tem maior fluxo de combustível, então os pilotos não vão precisar mais pensar em economizar o tempo inteiro. É dessa forma que a Fórmula 1 chega a 2019, então, com regras mais simples e a expectativa de mais ação de pista. Bom, a partir dessa segunda-feira, então, você confere todas essas novidades em textos também de análise desta segunda-feira até quinta-feira, primeiro dia de testes. Quem aí está ansioso para o início da Fórmula 1 2019?